Quando ela vem de mansinho e ela chega por trás, ela está dizendo: amém, pastor. Ele está muito vô hoje, né, gente? Contando história. Amém, amados? Mas eu também quero contar uma bela história nessa manhã. Eu gostaria de chamar a Cristiane Esmi para estar aqui nessa manhã, onde ela vai dar um testemunho. E eu louvo o Senhor porque esse ano eu fui desafiada a assumir a Rede Kids. Mas Deus é tão lindo que já mandou recurso, né? Deus já mandou pessoas para me ajudarem, maravilhosas. E o Senhor tem sido, assim, magnífico. A gente tem experimentado coisas lindas. E nós estávamos num treinamento com a pastora Janaína. E na hora eu senti no meu espírito que a Cris devia dar o testemunho de como ela está fazendo com as crianças dela. Isso é para todas as mães e pais que estão aqui nesta manhã. E também para aqueles que estão nos assistindo pelo vídeo. Porque é hora de nós assumirmos o nosso papel dentro das nossas casas. Deus tocou no coração da Cris, quando ela viu que estava na hora das crianças estarem numa escola bíblica forte, e ela disse: eu vou me candidatar para ajudar. E como o nosso apóstolo Valnice diz, muitas vezes, ela diz isso, às vezes nós somos a resposta das nossas próprias orações. Não é? Glória a Deus pela vida da Cris, pelo exemplo que ela tem sido. E então eu quero passar esta palavra para ela. E nós estivemos também ministrando na quinta-feira para as Déboras, mães de joelhos, filhos em pé. E o Senhor me trouxe aquele versículo de Efésios 3,14, que diz: por esta causa me ponho de joelhos. Por esta causa me ponho de joelhos. Então tem sido uma causa importantíssima orar pelos nossos filhos. E eu desafio a toda a igreja, né, como está escrito lá: por este motivo dobro meus joelhos ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, de quem toma o nome toda a paternidade nos céus e na terra. Então, há uma causa muito importante pela qual nós precisamos estar de joelhos, pelos nossos filhos, pelas nossas crianças. E eu vou passar a palavra então para a Cris. Fica à vontade e você receba com seu coração aberto. Amém? Deus abençoe, Cris. Shalom, igreja. Não estava no script, eu vim acompanhada, tá, gente? Então, releva, por favor. Eu vou ser bem breve. Já faz mais ou menos uns 2 anos e meio já que eu estou em casa, né? Que eu fui mandada embora do meu trabalho. E na época eu fiquei muito apreensiva, tal, mas eu vi que era tempo de Deus assim para mim, porque eu cheguei a fazer outras entrevistas e não deram certo. E aí eu estava falando, nossa, ao mesmo tempo vai ser bom eu ficar em casa, né? Porque da Mari eu não acompanhei muito o crescimento dela, agora da Manu vou poder acompanhar mais, tal. E ali Deus começou a trabalhar no meu coração referente a isso, né? Falou assim: mais do que você perder o crescimento da sua filha, eu quero que você esteja na sua casa com elas para você evangelizá-las. E aí aquilo foi assim, nossa, evangelizar, como assim, né? E aí Deus foi falando para mim. A gente ouve muito falar que a família, a igreja começa em casa, né? E os nossos filhos, eles nascem sem conhecer nada. E quem apresenta para eles Jesus somos nós, né? Então nós somos, as primeiras pessoas que nós temos que evangelizar, que Deus falou para mim, eram as meninas. E ali foi um grande desafio para mim. Gente, porque não é fácil você ensinar. E para você ensinar, você tem que estar muito conectado com Deus, porque a gente erra muito, né? Como pais, né? No dia a dia, no cotidiano, às vezes tira a gente do sério, tal. E eu falava assim: Deus, o que eu vou fazer? E ali todo o tempo eu ficava: Senhor, como que eu faço com as meninas? Aí às vezes vinha alguma pergunta que eu não sabia responder. Aí eu falava: Deus, me ajuda. E Deus na hora dá sabedoria para nós. E aí Deus ia colocando as palavras na minha boca, e assim foi indo. A Manuela foi crescendo, a Mariana também. Nisso já se passaram 2 anos e meio. E eu lembro também que aí, quando a Mari e a Manu puderam ir para o Ministério Infantil, né, tiveram a idade para descer, eu falei assim: eu acho que já que eu já estou fazendo isso em casa com elas, né, podendo educá-las, apresentar Jesus para elas, eu acho que eu posso ajudar na igreja também, né? Então eu falei: eu vou sim participar do Ministério Infantil.
Porque às vezes a gente fala assim, é um alívio quando eu chego na igreja, né? Minhas filhas descem, aí eu fico lá no culto, aprendendo. Né? Isso realmente é um alívio, porque a gente tem o nosso momento com Deus, tudo. Só que Deus também falou para mim, olha, o que você está fazendo com ela, você pode fazer com outras crianças também. Né? Então eu falei, tá bom, Senhor, eis-me aqui, né? E aí eu estou também, então, desde o começo, desde que a pastora Márcia assumiu, eu entrei também para o ministério. Tem sido uma bênção acompanhar, né, o crescimento espiritual delas e das outras crianças também. Por isso eu falo para vocês, pais, o que eu vejo muito nas crianças, elas têm muita sede de Deus. E quanto mais vocês falam, mais elas querem saber. Só que, às vezes, mais do que falar, a gente precisa agir, né? Então, às vezes, já teve vezes de eu vou falar uma coisa que aconteceu em casa que foi até constrangedor para mim, mas vai servir isso de... Foi constrangedor, mas, ao mesmo tempo, Deus falou muito ao meu coração como a gente tem que ser exemplo para eles, né? Então, eu tenho mania de falar alto, e, às vezes, casais normais, né, discutem. Às vezes, a gente não vê, as crianças estão vendo. E, às vezes, eu estava conversando com o Tiago, estava falando um pouco mais alto com ele e tal. E aí, tudo bem, passou. Aí, um dia, a Mariana estava brincando com a boneca dela e tal. E ela fingindo que ela tinha um amor, né? Porque ela fala que ela tem um amor, que enviado por Deus, tal. E ela falando no telefone com ele, gritando com ele. E eu falei, e ela muito brava com ele. Nossa, porque assim, não sei o quê. E eu falei, filha, você está falando com o seu amor. Você precisa gritar tanto com ele assim, olha lá. Você grita com meu pai. Então, aquilo para mim foi uma facada. Porque eu falei assim, gente, que exemplo que eu estou dando para minha filha. Ao mesmo tempo que eu estou ensinando Jesus, eu estou mostrando outros caminhos também. Então, gente, quando você pega isso, você fala assim, eu tenho que mostrar Jesus para minha filha. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, Senhor, a tua palavra diz, né, que Paulo, ele tinha muito autoridade. Ele falou, imagina Paulo falando aos coríntios, né, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que nós podemos ter essa autoridade, essa responsabilidade de falar para os nossos filhos, olha, pode imitar a mim, sabe por quê? Porque eu imito Jesus, né? Então, isso para mim, gente, não é fácil, tá? Não estou falando que eu sou uma super mãe, não é nada disso. Eu estou falando que o meu coração, ele anda muito contrito sobre a maternidade, porque é muito mais do que as pessoas falam, né? A criança é a alegria da casa. Ela não é só a alegria da casa, ela é a nossa missão como pais, né? Apresentar Jesus, fazer com que elas andem no caminho de Jesus, que elas amem Jesus. Né? Então, a primeira coisa que eu também sempre falo para elas, eu mostro sempre o Evangelho, a importância de ler a Bíblia com seus filhos. Gente, não abra mão disso. Né? Que nem vocês falam, mas você está falando isso porque você fica em casa o dia inteiro com elas. Realmente, eu fico. Mas, assim, para mim, hoje, isso é um privilégio. Para mim, isso já foi um fardo, porque a sociedade não está acostumada com isso. Né? A mãe ficar com o filho, quer dizer que ela não está fazendo nada. Mas mal sabem vocês a responsabilidade que é. Então, se você, não estou falando para você parar de trabalhar, nada disso. Estou falando assim, o tempo que você tiver com o seu filho, gaste, sabe? Que seja um tempo de valor, que seja um tempo que você possa mostrar Jesus para ele, apresente Jesus, leia a Bíblia com ele todos os dias. Eu tenho lido agora com elas um provérbio por dia, que eu lembro que a Jana falou, e isso me tocou muito forte. A gente fica muito preocupado, que hoje a literatura tem assim, livro para tudo quanto é coisa para as crianças. E aí a gente quer comprar um monte de livro, fica vendo promoção. Eu sou assim, gente. Eu sou a louca da Amazon, né? Porque eu fico olhando. E aí, quando a Jana falou para mim, falou lá para a gente sobre os livros, que a gente não deve abrir mão da Bíblia. Gente, quer mais histórias lindas e verdadeiras que a gente pode contar para os nossos filhos do que a Bíblia? Por que eu vou gastar R$60, R$80 com um livro que realmente, pedagogicamente, é bom? Não estou falando para você não comprar. Eu tenho bastante livro. Mas a minha prioridade hoje é ler a Bíblia com minhas filhas. Por quê? Porque elas precisam aprender. Gente, nossos filhos, eles não são a igreja de amanhã. Eu sinto dizer isso para você. Elas são a igreja de hoje. É hoje que nossos filhos estão evangelizando. Eu falo para a Mariana, qual é o propósito de você mostrar Jesus para as pessoas? Quando você vai na sua escola, tem algum amiguinho que você quer falar de Jesus? Que não conhece Jesus? Ela, tem bastante, mãe. E aí eu falei assim, e você quer que ele vá para o céu ou que ele vai para o inferno? Aí ela falou, eu quero que ele vá para o céu comigo, né? Porque ela já sabe que elas são salvas, que elas amam Jesus e elas vão para o céu. E aí eu falei assim, então, filha, se você ama tanto uma pessoa e você quer ver ela no céu com você, é só através de Jesus. Mostra o caminho para ela.
né? E aí ela está pegando isso. E a Manuela está indo ainda meio devagar, porque é a idade também, né? Então tem que ser muito lúdico, tudo isso. Mas a Mariana ela já está com um entendimento maior. Então eu falo muito para ela, filha, fale de Jesus para os seus amigos. E aí é legal, porque quando ela vai falar, quando ela vai para a escola, eu sempre pergunto, gente, outra coisa que eu ia falar, vou tentar ser o mais breve possível. Nunca deixe de perguntar para o seu filho, o que você aprendeu na escola hoje? O que você aprendeu na escola, lá no Ministério Infantil? Sabe por quê? Porque isso vai trazer a memória. Aí você vai falar assim, que legal, você aprendeu isso, filha. Toda vez, gente, minhas filhas saem daqui, eu já falo assim, o que vocês aprenderam hoje de história? Conta para a mamãe. Por quê? Porque a gente pega o Ministério Infantil, que as professoras capacitadas, né, estudando a semana toda, orando. Gente, não é só estudar, não, é orar. Né? Os seus filhos não estão entregues a qualquer pessoa. São pessoas de Deus, pessoas que estão comprometidas com o Evangelho, pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. Então, pergunte para o seu filho, filho, o que você aprendeu hoje na escola, na escola da igreja? Mamãe, eu aprendi sobre essa historinha. Então vamos ler na Bíblia, vamos ler de novo. E começa a ler com ele, para que ele possa entender mais. Porque a gente tem pouco tempo aqui com eles. E às vezes não dá para fazer tudo, passar tudo que a gente quer. Mas você, como pai, você tem essa responsabilidade. Nós temos isso, nós temos que pegar isso para nós, gente. Porque Deus vai cobrar da nossa mão. Né? Deus deu esses filhos para nós enviarmos eles como flechas. Né? As pessoas falam, meu filho, eu crio meu filho para o mundo. Não é para o mundo, é para Deus que nós criamos, amém? E uma coisa que eu queria falar para vocês, realmente, sobre a prática, o que eu fiz com as minhas meninas, até ia falar para você já preparar o vídeo. Teve um evento que a gente fez aqui, que foi no Dia das Crianças, que foi assim, sensacional, muito bom mesmo, que foi sobre Missionário Kids. E aí a gente fez o evento, cantamos musiquinhas, contamos histórias, teve uma moça que veio, falou sobre a Bíblia, foi sensacional mesmo, muito bom. E aí, o que eu fiz? Eu falei assim, bom, agora eu vou explicar para elas o que é realmente ser missionário. Né? Missionário é aquele que leva a palavra de Jesus para toda criatura, para todas as pessoas. E aí, gente, pega aqui minhas filhas, por favor, porque elas estão fazendo muita bagunça. Desculpa, gente, de verdade. Desculpa aí, pessoal da televisão também, né, que nos acompanha aí online, desculpa, mas elas estão aqui, ó. Então, vamos lá, vamos perder o foco. E aí eu levei minhas filhas, eu falei assim, no Dia das Crianças, no dia 12, eu peguei e falei assim, e eles receberam cartões, né, que eram para evangelizar as pessoas, cada uma recebeu 5. E eu falei assim, Tiago, o que a gente vai fazer? O Tiago queria levar elas no parque, né? Aí eu falei assim, gente, já pega o seu broche, né, porque elas têm um brochezinho aqui de Missionário Kids. Outra coisa, guarda isso, gente, as crianças precisam dessas coisas para lembrarem quem elas são, para não esquecerem do que elas têm aprendido. Então, o que eu faço? Eu guardo, eu falei assim, nós vamos agora evangelizar. Então, pega o seu crachazinho, pega os seus cartões, que nós vamos falar de Jesus para as pessoas. E aí as crianças tinha bastante criança lá, e eu falei assim, vai lá falar de Jesus para aquela pessoa, para aquela criança. E elas começaram a evangelizar ali no parque para as crianças. E os pais ficaram assim, que lindo. Só que é muito mais do que lindo, gente. Da maneira delas, elas estão levando a palavra de Deus. Né? Então, isso para mim foi muito marcante para elas também. Hoje elas passam na rua, elas falam, mãe, acho que aquela pessoa não conhece Jesus, né? Aquela lá também não, né, mãe? Eu falei, filha, a gente tem que falar. Não importa se ela conhece, amém, mas se ela não conhece, a gente vai falar de Jesus para ela. E assim eu tenho ensinado também no condomínio, lá onde a gente mora, elas falarem no parquinho de Jesus. E a atitude delas também, o que é legal é que elas, assim, a atitude delas é diferente. Né? Quando a gente está com as outras crianças, não é que elas são melhores, pelo amor de Deus, não é isso, mas é assim, quando elas veem alguém brigando, vê qualquer coisa, elas já falam, gente, não precisa brigar, isso aí não é de Deus, né? Deus não fica feliz, Deus fica triste, Jesus fica triste. Então é legal, por quê? Porque são princípios e valores que a gente não abre mão, né? Então é isso que eu queria deixar para vocês, pais, por favor. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, qualquer ajuda que vocês precisarem referente aos seus filhos, às vezes os avós também, mas quem vem, eu trago a minha neta, a minha filha ainda não é convertida. Não tem problema, né? A gente precisa também aprender a se responsabilizar pelas nossas crianças. Né? Então, às vezes, não é o pai que traz, é a avó. Amém, glória a Deus. Deus está usando a sua vida para trazer a criança aqui. E eu lembro, até a pastora Márcia falou que a Isabelle, a sobrinha dela, quando ela nasceu, era pequenina, né? Quem trouxe a Isabelle para a igreja foi a avó. Não foi? Olha, gente, misericórdia. Então, assim, então essa é a responsabilidade, né? Dos avós, dos parentes, do tio.
E eu queria deixar isso para vocês, né? Vale a pena, gente, cada minuto. É fácil? Não é fácil. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas é muito gratificante, né? Ver os seus filhos no altar do Senhor e amando Jesus. Aí eu queria só passar esse videozinho para vocês verem. Queria também chamar as crianças já para irem se aprontando aqui, que elas vão cantar, né, pastora? Vão? As crianças também, se puderem vir, pode trazer já as crianças, tá bom? Tem mais um que é o das crianças? Tem outro? As crianças já estão vindo? Podem trazer as crianças, por favor. Todas que estiverem aqui na igreja. Ah, mas não ensaiou. Não tem problema. Pode trazer. Isso, as crianças aqui vão declarar o que elas são, né? Só um minutinho, a gente vai ver outro vídeo. No dia que nós fizemos um evento especial para o Dia das Crianças, o Senhor trouxe isso em nós, que nós devíamos fazer um dia especial para que as nossas crianças entendessem que elas são missionárias, né? Então, hoje elas têm essa consciência que elas são missionário kids, são crianças missionárias. E essa canção foi uma das canções que elas cantaram. Vamos só ver o outro vídeo delas evangelizando agora uma criança. Amém, que coisa linda. Olha só. Amém, amados? Coisa linda, né? E que o Senhor abençoe todas as mães e pais que estão aqui, porque é uma grande responsabilidade, né? Os filhos são herança do Senhor. Essa herança a gente tem que cuidar muito bem, porque são do Senhor. Que Deus abençoe. Agora nós vamos ouvir nossas crianças cantando, amém?
Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar pelas nossas crianças, pelos professores, pelos coordenadores. Estenda a sua mão para eles. Senhor Jesus, eu imagino como o teu coração está feliz agora. Ao ver nossas crianças, Senhor, entendendo que elas estão aqui para levar o Senhor Jesus para as outras crianças que ainda não conhecem. E assim suas famílias venham a te conhecer, Senhor. Nós abençoamos nossas crianças e todas que o Senhor vai trazer ainda para te conhecer aqui, que nós vamos estar cuidando. Abençoamos a coordenação, abençoamos os professores. Senhor, venha o teu reino na vida das nossas crianças e de todos nós. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. As crianças vão descer agora para a sua classe. Amém, igreja? Por essa causa me ponho de joelhos. Estejam orando pelas nossas crianças, pela equipe Kids. Amém? Gostaria de chamar a preletora dessa manhã, nossa amada pastora Georgina. O Espírito Santo vai usá-la tremendamente para falar conosco nesta manhã. Amém? Põe a sua mão no seu coração. Pai querido, nós queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui na tua casa nesta manhã e pelos nossos irmãos que estão nas suas casas, não podendo estar aqui hoje, também ouvindo a tua palavra. Espírito Santo, mova-te através da tua filha, tua serva Georgina, e fale profundamente aos nossos corações. Nós abrimos o nosso coração ao mover do teu Santo Espírito e da tua santa palavra. Amém e amém. Amém, querido. Bom dia, amados. A paz, tudo bem? Vocês estão aqui ainda? Amém. Só mais um pouquinho, tá bom? Glória a Deus. Fiquem tranquilos que não vai demorar. Porque o Espírito Santo, ele é perito em realizar as coisas rapidinho. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Atos 10, 38. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Pai. Toma a tua palavra. Que seja rema para nossas vidas nesta manhã. Acharam? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia. Jesus é o nosso maior e melhor exemplo para as nossas vidas. E nós sabemos que o nosso mestre, Jesus, ele não era só mestre. Ele era mestre, profeta, evangelista, ele era pastor. Mas nós lemos aqui que ao receber a unção do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, ele não saiu para ensinar naquele momento, ele não saiu para profetizar, ele não saiu para evangelizar, mas ele saiu para fazer o bem. Andou por toda parte, nós lemos aqui, fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Assim, amados, como o pecado tem consequência em nossas vidas. Cada vez que eu e você pecamos, nós temos a consequência. Nós colhemos a consequência dos nossos pecados. E também, da mesma forma, o nosso ato de bondade, a nossa generosidade que nós estamos vendo aqui, que Jesus saiu para fazer o bem. E cada vez que eu e você saímos para fazer o bem, cada vez que eu e você abrimos o nosso coração para sermos generosos, nós também iremos produzir frutos, bênçãos de algo para nós ou através de nós.
Porque quando nós abrimos os nossos corações, nós somos os primeiros a sermos abençoados. Isso não é novidade, está bem claro na palavra de Deus. Um coração generoso, nós estamos nesta manhã, através do Espírito Santo de Deus, abrindo o nosso entendimento, porque Deus há de fazer algo sobrenatural quando nós entendermos esta verdade. Que a generosidade, um coração generoso, ele atrai bênção para a sua própria vida. Somos canais de Deus nesta terra. Às vezes nós procuramos um milagre, uma bênção, e ele está tão perto de nós. É somente nós abrirmos o nosso coração, é somente nós fazermos o bem. A palavra de Deus diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele peca. E às vezes nós sabemos e nós não fazemos, deixa para o outro fazer. Mas há um milagre. E é este milagre que o Espírito Santo quer produzir na minha vida e na sua vida. Nós temos aqui o exemplo bíblico, cheio de palavras aqui, mas nós queremos falar de alguns casos. Em 2 Reis, capítulo 4, encontramos uma história maravilhosa. Alguém que praticou a hospitalidade. Alguém que foi generosa e foi totalmente curada no seu físico. A cura física, amados, não é somente com imposição de mãos. A cura física, quando nós realizamos um ato de bondade, nós podemos também ser curados literalmente. Aqui está a comprovação, nós vamos ver. Estamos falando da mulher de Sunem. A palavra de Deus é maravilhosa. Que ela diz ali no seu contexto, que esta mulher que morava em Sunem, ela observou que o profeta Eliseu, todas as vezes que ele passava por lá, todas as vezes que ele ia até a casa dela, fazer ali um lanche, um café, uma refeição, ela começou a observar que o profeta Eliseu, ele era um santo homem de Deus. As pessoas nos observam. As pessoas querem ver quem nós estamos servindo. E é através da minha atitude e da sua atitude é que elas vão ler quem está no comando das nossas vidas. E então este profeta, que era o homem de Deus, segundo a palavra aqui está nos ensinando, ela teve uma ideia. Ela observou que ele era um profeta, um ungido do Senhor. E diz a palavra que ela chamou o seu esposo e disse para ele, olha, eu tenho observado que este profeta, todas as vezes que ele vem aqui, ele passa por Sunem, ele é um homem bom. E eu quero agir de generosidade, eu quero agir de bondade, então façamos o seguinte, vamos construir um quartinho para ele na parte de cima, vamos colocar uma mesa, uma cadeira, ou seja, ela mobiliou o quarto para o profeta. Porque todas as vezes, então, disse ela, que ele vier para Sunem, ele fica ali hospedado. Ele fica ali para descansar. Ela mobiliou o quarto para Eliseu, usou do seu próprio recurso, fez de todo o coração, fez o seu melhor. Deu o seu melhor para aquele homem. Então, um dia o profeta, ele chamou através do seu moço, o amigo que estava com ele, e eles ficaram muito felizes, né? Porque o cansaço, estava ali descansando. E então ele chamou e disse para a mulher, mandou chamá-la, chame a mulher, e a mulher veio. E então o profeta perguntou para ela, você precisa de alguma coisa? Você tem alguma necessidade? Em outras palavras, a mulher não disse nada, ela só disse o seguinte, não, está tudo bem. Como se dissesse assim, eu não estou precisando de nada. Por quê? Ela tinha uma necessidade. Se você conhece o texto, você vai ver que ela tinha uma necessidade. Ela não tinha filhos. E o seu esposo já era idoso. Ela poderia muito bem ter dito para ele, olha, profeta, eu até hoje não tenho filhos. Eu gostaria muito de ter um filho. Mas porque ela disse que não tinha nenhuma necessidade, que estava tudo bem, por quê? Porque ela estava fazendo aquilo, amados, de coração. Ela não estava preocupada naquilo que ela ia receber. Ela não estava preocupada naquilo que Deus ia retornar para ela.
Por isso ela não disse nada, ela não se preocupou, porque o coração dela estava ali inteiramente disposta para fazer o coração daquele profeta se alegrar. E existem situações em nossas vidas que nós enfrentamos que ninguém sabe, somente Deus. Não é mesmo? Eu tenho certeza que existem problemas que você passa, que ninguém sabe, ninguém da sua família sabe. Só você e Deus. E esta mulher, ela tinha uma necessidade. E naquele momento ela não falou para o profeta, em nenhum momento ela falou. E quando nós estamos assim, talvez muitos anos ali esperando, necessitando de algo, nós não queremos falar com ninguém sobre o assunto. Muitas vezes nós nem queremos orar, porque a dor muitas vezes é tão grande que nós queremos nos calar. E naquela hora aquela mulher se calou. Mas Deus é um Deus que conhece o teu coração. Deus é um Deus que conhece cada uma das minhas e das suas necessidades. Aleluia. Deus é aquele que sonda, amados, os nossos corações. E nesta manhã Ele está sondando o teu coração. Ele está olhando para o seu coração, para o seu íntimo. Mas quando a mulher disse que não precisava de nada, o profeta ele não se convenceu com essa resposta. Ele chamou novamente o seu moço e disse: será que nós podemos fazer alguma coisa por esta mulher? Chamou novamente e perguntou. E chamou e ela veio. E ele disse mais uma vez para ela. Ele já tinha perguntado para ela, disse para ela assim: por esse tempo, daqui a 1 ano, você abraçarás um filho. Ela não havia pedido nada. Mas Deus é um Deus que conhece os desejos do nosso coração. A palavra de Deus diz que a palavra não chegou em nossa boca, mas Deus tudo sabe. Quantas experiências que eu e você temos. Às vezes só pensamos em algo de necessidade e o Senhor de pronto faz ter, porque Ele é soberano, Ele é Deus tremendo, Ele é Deus na terra, Ele é Deus que age. Ele é um Deus poderoso. E quando ele disse, o profeta disse esta palavra para aquela mulher, que dali 1 ano ela estaria com seu filho no braço. Sabe qual foi a resposta dela? Não foi assim: ai que bom, ai graças a Deus, eu estou feliz. Ela disse o seguinte: não mintas para a tua serva. Parece uma contradição. Lá atrás ela disse que ele era um santo homem de Deus. Agora quando ele vem e traz uma palavra, uma promessa, ela fala: não mintas para a tua serva. Mas não é uma contradição. O que aconteceu aqui foi o seguinte, que a dor era tão grande, amados. A necessidade daquele filho era tão grande, que quando ela ouviu que Deus iria fazer algo na vida dela, ela mesma por si não creu. Você e eu já passamos por isso, por lutas tão grandes, que quando nós ouvimos uma palavra, quando alguém chega e fala, às vezes é até difícil nós acreditarmos, não é mesmo? Por quê? Por causa desta necessidade. Então foi isso que ela disse: não mintas para a tua serva. E exatamente o tempo se passou. E depois de 9 meses, quase 1 ano, então, ela abraçou, ela carregou aquele filho nos seus braços. Deus viu o coração daquela mulher. Deus está vendo o teu coração. Ele sabe todos os teus atos, Ele sabe todas as nossas necessidades. E Ele há de realizar. Porque Deus, Ele é fiel em toda a tua palavra. Aleluia. Deus viu o coração daquela mulher, viu a generosidade que ela praticou, amados. E por isso, exatamente 1 ano depois, esta mulher estava com seu filho nos braços. Não encontramos nenhum registro de que esta mulher estava orando, pedindo um filho, como nós conhecemos a história de Ana, né? Que Ana queria um filho, e ela orava, e ela buscava. Esta mulher de Sunem, nós não ouvimos nenhum registro. Mas a atitude daquela mulher abriu as portas do mundo espiritual para que Deus derramasse bênçãos sem medida sobre a vida dela. A atitude minha e sua abre as portas do céu.
E o Senhor então ordena os teus anjos para dar ordem ao nosso respeito. Isso é muito maravilhoso. Um coração generoso abre também a porta para a salvação. Olha quantas coisas, amados. Simplesmente por causa de uma atitude, por causa de uma ação, por causa de uma caridade, um ato de bondade para com as pessoas. Quantas coisas no mundo espiritual sobrevêm sobre as nossas vidas por causa dessa atitude. Quantas vezes eu e você ouvimos pessoas dizerem assim: eu oro tanto, eu oro, mas parece que não acontece. A oração, ela tem que ser acompanhada com atitudes. Por isso que chama oração. Você ora sim, mas você age. É orar e ação. É colocarmos a nossa fé em Deus, sim. É buscarmos ao Senhor, sim. Temos um tempo de comunhão, de oração, mas quando nós sairmos, nós temos que ter atitudes para que o reino de Deus seja estabelecido. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizerem assim: eu repreendo o inimigo. Está escrito lá em Malaquias que o Senhor repreende o devorador, é verdade. Mas está escrito para aqueles que são dizimistas. Não adianta ficar orando: repreende, Senhor, o devorador, se nós não dizimarmos na casa do Senhor, conforme diz a sua palavra. É orar, é repreender sim, mas também é obedecer a palavra de Deus. E um coração generoso, ele abre a porta da salvação para a sua família. Quantos aqui não têm todos os seus familiares salvos? Aleluia. É uma oportunidade. E nós vamos ver aqui, biblicamente, alguém com coração generoso, a salvação entrou na sua casa por causa da generosidade. Que coisa maravilhosa. Eu peço que o Espírito Santo de Deus abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos para nós recebermos de Deus, para que nós possamos entender esta palavra maravilhosa. No livro de Atos, estamos falando de Cornélio. A palavra de Deus diz que era um homem piedoso, temente a Deus. Ele dava muitas esmolas, muitas ofertas ao povo e orava continuamente a Deus. Ele não era da linhagem, ele era um centurião romano, mas ele temia a Deus, ele orava constantemente. E o que chamou a minha atenção foi que lá na palavra está escrito assim, que ele dava muitas esmolas. Hoje, muitas ofertas. Mas por que muitas? Porque ele gostava de ofertar, ele era um ofertante fiel. E isto faz toda a diferença no reino de Deus. Amados, Deus não precisa do nosso dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Se Ele fala para nós trazermos as ofertas e os dízimos, é porque Ele quer nos abençoar. Ele é maravilhoso. Por isso, a palavra de Deus para os nossos corações. Então diz a palavra que este Cornélio, este homem piedoso, temente a Deus, um dia apareceu um anjo para ele e disse assim: Cornélio, suas orações e tuas esmolas, tuas ofertas, subiram como oferta memorial diante de Deus. Interessante que eu fiquei analisando. Por que o anjo não disse assim: Cornélio, as suas orações subiram para a memória de Deus, como um memorial diante de Deus? Mas ele frisou aqui: as suas orações e as suas ofertas. Que coisa tremenda. Volto a dizer, oração acompanhada com atitudes move a mão de Deus. A oração acompanhada com atitudes, com bondade, com generosidade, abre, escancara o reino de Deus para as nossas vidas. Somos curados no corpo, na alma e no espírito. Eu gosto muito de um tema, acho que vocês já viram aí na internet, que diz assim: eu estava com tanta dor, mas quando o meu irmão me chamou para cuidar da dor dele, eu guardei a minha e aí eu fui cuidar dele. Você já teve essa experiência?
Você está ali com aquela dificuldade, aquele problema. Vem uma pessoa e pede para você, para orar, para ajudá-lo. E você também está passando por aquilo. Mas então você se cala e você sai para ajudar. E o Senhor então entra com provisão. Porque é assim que Deus trabalha. Eu me lembro muito quando a apóstola Valnice, ela diz: se nós quisermos seguir o caminho de Deus, nós temos que andar na contramão do mundo. E é verdade. É totalmente na contramão. Por quê? Porque a palavra de Deus assim nos ensina. Então o anjo disse para Cornélio: as tuas orações e as tuas ofertas subiram para diante de Deus. A oração e a atitude andam juntas. Vamos repetir isso? Oração e atitude andam juntas. A palavra de Deus diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Nós temos que lançar, nós temos que crer, nós temos que crer nesta palavra do Senhor. Está escrito lá em Eclesiastes. Voltando um pouquinho sobre Cornélio, ou melhor, continuando, né? E por ordem de Deus, Pedro então vai à casa de Cornélio. Ele vai à casa deste homem temente a Deus, este homem generoso. Deus enviou Pedro, né? O contexto é grande, mas não temos tempo para tudo isso. Pedro vai até a casa de Cornélio. Quando Pedro chega, ele vê muitas pessoas na casa de Cornélio. Por quê? Porque quem é generoso atrai as pessoas. Quem tem um coração bondoso, ela tem facilidade para chamar as pessoas para Cristo. E ali na casa de Cornélio estavam os amigos de Cornélio, estavam os parentes, estavam os funcionários, amados, de Cornélio, para ouvirem o que Pedro chegou ali para dizer. E Pedro, então, diz a palavra que ele começou a pregar a palavra. Começou a ministrar a palavra de Deus aos ouvintes. Oh, que Deus glorioso, amados. E então, enquanto Pedro ali estava pregando, Pedro ainda não havia nem terminado de pregar a palavra. Diz a Bíblia que o Espírito Santo caiu sobre todo o povo. Aleluia! O Espírito de Deus caiu sobre aquele povo. E todos então começaram a falar em línguas. Este homem não conhecia o verdadeiro Deus, mas ele era temente. Ele conhecia os princípios. E não demorou muito. Todo aquele povo passou pelas águas e foram batizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma família inteira foi salva, porque um homem orou e teve a atitude que agradou o coração de Deus. Amados, se nós, como povo de Deus, tivermos mais generosidade, mais bondade para com aqueles que estão ao nosso redor, este mundo ficará muito melhor, porque Deus, Ele é poderoso. E é isso que Deus quer fazer através da minha e da sua vida. A cura para o nosso espírito, a cura para o nosso corpo, o nosso físico. Nós vimos aqui a mulher de Sunem, que ela foi curada de uma esterilidade por causa desta bondade, desta generosidade. A bondade, amados, atrai a presença de Deus. A generosidade atrai a presença de Deus. E é isso que Deus nos chamou para fazer nesta terra. Para nós salvarmos as almas, ganharmos as vidas através das nossas atitudes. E algumas vezes nós pensamos que caiu no esquecimento. Eu sei que você e eu já tivemos experiência de ajudar pessoas. Pessoas vão embora. Você se doou, você se deu, você chorou, você orou, amigos, parentes, as pessoas se vão, é verdade. Mas todas as coisas estão diante do Senhor. A palavra de Deus diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Não é porque você ajudou e o outro não reconheceu que você não vai mais ajudar. Passa para frente. Existem outros e outros e outros para você abençoar essas pessoas, essas vidas. Cada mensagem, amados,
que é pregada aqui neste púlpito, nesta casa de oração, é para nós colocarmos em prática. A palavra de Deus diz: não seja somente ouvintes, mas praticantes. Eu gosto muito da palavra, acho que é 2 Reis, quando Davi, uma história maravilhosa. Davi, um dia ele se levantou e ele disse assim para um dos seus empregados: existe alguém da linhagem de Saul para que eu possa usar de benevolência? Eu amo isso. Você já teve a experiência de acordar pela manhã e dizer assim: pai, existe alguém que está precisando da minha ajuda? Quem eu posso ajudar? Olha que coisa linda, olha que coração grato, que coração bondoso, que coração generoso. Senhor, põe alguém no meu caminho hoje para eu abençoar. E nós podemos abençoar. Por quê? Porque o importante não é a quantidade, mas é o coração. Nós aprendemos isso. E Davi fez essa pergunta: existe alguém que eu possa usar de benevolência da linhagem lá de Saul, de Jonatas? E então Ziba, o empregado, disse: sim, existe alguém que mora lá em Lodebar. Lodebar, terra do sofrimento, terra do esquecimento. Quantas vezes nós ajudamos, as pessoas esquecem, mas não importa, Deus não esquece, Deus não se esqueceu de mim, nem de você. Na hora de Deus, nós vamos colher o que nós plantamos, nós fazemos para Deus. Como o pastor falou aqui, servir a Deus é servir os homens aqui na terra também. E não só o povo de Deus, mas também aqueles, principalmente aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Como nós vamos mostrar a Cristo desta terra, se nós não temos generosidade? Ficamos preocupados conosco mesmo, com as nossas necessidades. Guarda a sua necessidade no bolso e age na vida no seu irmão, do seu parente, do seu amigo, do seu familiar, do seu vizinho. E você vai ver as portas se abrir, e você vai ver a sua família salva, e você vai ver o seu corpo totalmente curado, restaurado, porque é promessa de Deus. Aleluia! Precisamos ter essa atitude. Tenha essa experiência. Talvez saindo aqui do culto, fale: Senhor, estou indo para casa agora. Quem o Senhor quer que seja alvo para receber algo que eu possa fazer? E não estamos falando só de dinheiro, também. Mas uma atitude. Talvez alguém, você está dirigindo, alguém começa a acender a luz, quer passar. Deixa a pessoa passar na frente. Vai em paz. Né? Tem alguém ali que precisa de um bom dia, dê um sorriso, bom dia. Ah, não respondeu, não tem problema. Nós precisamos ter essa atitude de coração generoso para com Deus. E então, a história é maravilhosa. E aí veio, Ziba disse: existe sim, ele mora lá em Lodebar, a terra de sofrimento, de dor. Se você já leu esta passagem, você sabe que ali trouxeram um aleijado, um moço, que era da linhagem de Jonatas, filhos de Jonatas. Quando este moço viu ali, porque Davi mandou buscar, tem alguém, não é só para ficar sabendo e não fazer nada. Né? Às vezes a gente quer saber, mas só para saber. Você quer saber, faz alguma coisa. Davi perguntou: existe alguém? Ziba disse: existe. Então Davi pegou e foi dormir. Ah, tá bom. Não, ele falou: mande buscá-lo. Aleluia. Mande buscá-lo e traga ao palácio. E quando ali a comitiva de Davi chegou, eu imagino o coração de Mefibosete. O coração dele falou: agora é o final. Agora eu estou encrencado. Porque ele estava num lugar ali isolado, senão ele iria morrer. Mas quando aquela comitiva chegou e disse para ele: o rei manda te chamar. Aleluia! Glória a Deus, eu fico animada. O rei é Jesus. O rei manda te chamar. Não é para morrer não, viu? Ai, está me chamando. Tudo bem, o tempo do Senhor vai. Mas ele manda te chamar. Talvez esse Mefibosete pensou: é o fim.
Amados, quantas vezes na nossa vida nós pensamos ser o fim, mas é o início de um grande milagre. Ziba pensou que fosse o fim, mas não era. Era o começo de uma vida próspera na vida daquele homem aleijado dos pés. E quando Mefibosete entra ali na presença do rei, o rei olha para ele com olhos de misericórdia, com bondade, com amor, com compaixão. É esse sentimento que nós temos que ter pelas vidas, pelas almas perdidas, pelas pessoas que andam nas ruas, para os nossos irmãos que estão aqui. Outro dia mesmo, uma irmã daqui, ela contou para mim, ela falou: pastor, eu estou feliz, eu estou tão contente, porque eu estava pensando, eu queria ir para a igreja mais vezes, mas eu não tenho dinheiro para o ônibus. Você acredita nisso? Aqui. Irmãos nossos, aqui. E ela disse assim, mas quando eu estava saindo com a minha amiga no ponto do ônibus, alguém veio e deu um dinheiro para mim. E não era o dinheiro só para domingo. Eu vou poder ir para o culto várias e várias vezes. Este é o coração de servo. Este é o coração generoso que está atento à necessidade. Ela ouviu. A irmã não foi pedir para ela, mas ela ouviu. Então o coração generoso, ele está atento para a necessidade, para poder suprir, porque é bênção para ela. Você abençoa o outro, você é o primeiro a ser abençoado. Então, Mefibosete chegou ali diante do rei, se prostrou, como se dissesse: faz o que o senhor quiser, porque agora eu sei que é o meu fim, eu vou morrer. E Davi disse para ele assim: a partir de hoje, aleluia, a partir de hoje. Você crê nisso? Veio algo no meu coração. Hoje, a partir de hoje, se você observar, você vai ver, você que tem este coração, aonde Deus vai te levar, aonde Deus vai te colocar. Porque Deus sabe que você está fazendo para o reino de Deus. A partir de hoje, disse o rei Davi, tu se assentarás na minha mesa e comerás juntamente com os meus filhos, e tudo aquilo que o inimigo roubou, eu vou te restituir. Aleluia! Pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Eu vou te restituir. Aleluia. Aquele aleijado foi roubado. Ele foi desprezado. Mas o rei estava ali. E restituiu tudo para aquele aleijado. O nosso rei está aqui nesta manhã, amados. E ele quer nos restituir. Mas ele quer ver as nossas atitudes. Amém? Esta mensagem que Deus trouxe ao meu coração, não temos mais tempo para muitas coisas, mas Deus sabe, eu peço que o Espírito Santo se encarregue de completar, né, aquilo que eu não pude falar. E nós temos um trabalho social, Dorcas, muito intenso, muito maravilhoso, que Deus tem nos concedido há 9 anos. Dá para pôr o vídeo aí? É rapidinho. Eu pedi até para tirar o som, para ser mais rápido, mas é um trabalho de rua. Enquanto vai passando aqui, eu vou falando para você. 2 vezes no mês, nós estamos ajudando as pessoas nas ruas. Entregando as marmitas. Louvado seja Deus por sua vida, que tem nos ajudado para que este trabalho continue. Temos ajudado também os nossos irmãos aqui da igreja, com cestas, com remédios. E Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades. É rapidinho, tá? Nós tiramos som mesmo. Porque aí é o pessoal falando, olha só, temos pastores na rua, viu? Pastor não é só aqui em cima, não, olha lá. Que coisa linda. Irmãos nossos. Ah lá, no centro, perto da 13. Entrega a marmita e fala de Jesus e entrega um folheto. É isso que Deus nos chamou, amados, para fazer. Demonstrar, como vamos demonstrar o amor de Cristo aqui dentro? É muito bom, é fácil, mas sai lá fora para você ver as dificuldades, as necessidades deste povo.
Mas Deus, Ele é fiel em todas as coisas. Nada tem nos faltado, porque Ele é que cuida desta obra, deste ministério. Você pode observar que nós não subimos aqui e ficamos pedindo coisas e coisas e coisas. Tem gente que nem conhece o ministério Dorcas. Mas Deus envia os seus mensageiros. Deus nos leva muito mais além, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. A hora que terminar, pode ir. Porque ele é bem rápido. Nós temos muitas fotos. O pessoal aqui cozinhando. Tem sido maravilhoso. Mas o que eu quero dizer, a pergunta que não quer calar. Nós ouvimos o seguinte: mas se você acha que compensa você cuidar das pessoas na rua? Eu já ouvi isso. Vocês estão perdendo tempo só dando comida para o povo. Pois eu digo que compensa. Nós temos um irmão querido, ele chama José Macário. Gostaria muito que ele estivesse aqui conosco hoje, mas ele não pôde. Ele era alcoólatra. Ele estava na rua. E os irmãos foram até lá. E falaram do amor de Jesus. E perguntaram, você quer sair desta vida? Ele disse, eu quero. E ele foi levado para uma clínica, uma casa de recuperação. Ficou ali 1 ano. Se recuperou. Mas só que a casa de recuperação, depois de 1 ano, eles mandam sair para que dê lugar para outros. E esse irmão não tinha para onde ir. E o meu esposo e eu os acolhemos em nossa casa. E ali ele ficou aproximadamente uns 2 anos, morando no fundo de casa. Se converteu verdadeiramente, se batizou, conheceu uma irmã da igreja que era viúva e ele era solteiro. Se casaram, fomos padrinhos de casamento dele. E ele continua firme. Hoje ela é falecida, está na glória, nós cremos. E ele continua ali firme. E ele mora ali no meu bairro. E sempre que eu estou por ali, eu vejo ele com a Bíblia embaixo do braço, indo para a igreja. Vale a pena. Uma outra irmã, a Ideucivete também, era envolvida com drogas. Sofreu até tiro. Ela tem um problema na boca por conta disso. Mas o evangelho chegou até ela. Alguém com coração ali bondoso falou para ela de Jesus. E ela quis. E hoje também, ela é uma convertida, uma serva de Deus. Casou-se com um ex-morador de rua. Jesus está nas ruas também. Não está só aqui no templo. Casou com um ex-morador de rua. E os 2 hoje são pastores da igreja ali no meu bairro. É coisa linda, é coisa maravilhosa que Deus faz. E esses dias ela falou, pastora, olha que nós estamos levando as coisas aqui no presídio. Nós estamos lá no bairro entregando cesta. Morador de rua. Não é mesmo? Esse é o Deus que nós servimos, amados. E eu quero deixar esta palavra. Que o Espírito Santo de Deus te traga esta sensibilidade. E nós, como trabalho social Dorcas, estamos aqui. Rapidamente, os amados que fazem parte da nossa diretoria, fiquem em pé, rapidinho. A glória do Senhor Jesus. Temos alguém que está viajando, outros que estão, que não puderam vir, como a Zóia, o Ailton. E você que tem nos ajudado de alguma maneira, pode ficar em pé. Você que tem orado, eu não posso fazer, não tem problema, mas você que pelo menos, alguma ajuda você fez, fique em pé. Você fez alguma coisa. Tem gente que já me falou, já sabia que eu ia falar, falou assim, eu não quero me levantar. Tudo bem, você não está aqui para mostrar. A glória é de Jesus. O dia que nós nos mostrarmos, o Senhor nos tira de cena. Porque é Ele que tem que ser glorificado. Amém? E eu quero chamar a pastora Márcia. Eu queria chamar o pastor, mas ele não estou vendo por aqui. Mas a pastora, eu gostaria que ela orasse por nós, por mim, por você. Pode sentar, amados. Para que o Senhor continue nos abençoando. E se o Espírito Santo tocar no seu coração, se você quiser nos auxiliar de alguma forma, estamos aqui, nos procure. Amém? Amém, amados. Vamos ficar de pé, igreja.
O Espírito Santo tem se movido nesses últimos dias de uma maneira muito forte aqui, tocando nos corações para que cada um, já faz alguns domingos que eu venho falando, cada um seja usado e ousado naquilo que Deus te deu de dom. Não deixe o seu dom dormindo, enterrado. Lembra tantas parábolas que Jesus contava sobre os talentos. Então, não deixe o seu talento enterrado. Coloque-o a serviço do reino. Deus quer te usar, amém? Vamos orar pelo Ministério Dorcas, com a diretora aqui, nossa pastora Georgina. Estenda a sua mão direita para cá. Santo é o teu nome, Yahvé, nosso Deus. Nós queremos te louvar pela vida da tua serva, a Georgina, Senhor. Realmente ela é uma serva do Senhor, obediente. O Senhor a tem feito, Senhor, alguém que nós amamos, porque vemos a tua glória na vida dela. Vemos a tua presença, Senhor. Sentimos as unções que o Senhor tem sobre a vida dela, os dons, os talentos. E o Senhor adotou o Senhor com este talento. E hoje ela traz essa palavra que veio do Senhor, palavra do céu, sobre generosidade. Senhor, perdoa-nos por quantas vezes e tantas que nós não olhamos com um olhar generoso, que nós julgamos e não ajudamos. Perdoa-nos em nome de Jesus. Senhor, que nós tenhamos um coração como o de Davi, que foi citado aqui, Senhor, que despertou para dizer, tem alguém precisando de alguma coisa. Senhor, não apenas uma pergunta, mas um discernimento nos nossos corações, para que nós sejamos essas pessoas que enxerguem a necessidade do outro e vá atrás. Também, Senhor, nós pedimos humildade para aqueles que estão necessitando e estão sem coragem de dizer. Meu Deus, nós somos uma família. Nós estamos aqui como um corpo e nós queremos ser servos uns dos outros, considerando cada um superior a nós mesmos e ajudando com todo o nosso coração. Dá-nos um coração generoso, Senhor, como aqueles exemplos que foram citados aqui. Senhor, como aquela mulher, Senhor, que reconheceu que o profeta precisava de ajuda. Ajuda-nos, Senhor. Pai, e nós queremos pedir uma cobertura especial sobre a equipe Dorcas, sobre, Senhor, esta equipe de trabalho Dorcas, que confeccionam os alimentos, também sobre todos aqueles que ofertam no Dorcas, sobre todos aqueles, Senhor, que são generosos para com o ministério, porque estão, na verdade, semeando na vida dos seus irmãos e semeando, na verdade, para a glória. E nós te agradecemos e abençoamos esse ministério, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, com toda a sorte que o Senhor tem para eles de bênçãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, amada. E se você sentiu tocado pelo Espírito Santo, procure a pastora Georgina, procure alguém da equipe e diga, eu quero também ser generoso com esse ministério, eu quero ajudar. Porque às vezes você não pode ir, mas você pode abençoar financeiramente para quem está indo. E se você sente no coração que quer ir também, se ofereça. Viu? Aí você vai aprender tudo o que você precisa. Amém, amados? Glória a Deus por esta palavra. Deus falou conosco nesta manhã, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos receber a bênção. Vamos receber a bênção também. Mas você também vai sair do seu lugar e trazer os seus dízimos e as suas ofertas nesta manhã. Eu já estava esquecendo, mas você sabe que isso são sementes. E semente sempre produz muito mais do que ela é. Ela é uma, mas dentro dela tem uma memória, tem uma planta e tem muitas sementes que vão sair dos frutos dessa semente. Que o Senhor abençoe cada ofertante, cada dizimista nesta manhã. Que
que o Espírito Santo os guarde, que os seus negócios sejam prósperos, que a sua família seja abençoada em todas as áreas, em nome de Jesus, que a sua fidelidade seja vista, que está sendo vista pelo Senhor. Que o Senhor os abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém. Vai trazendo o seu dízimo e dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu favor. A Gláucia estará lá no fundo para receber as inscrições de quem não fez ainda. É importante, é para o dia 8, viu, amados? E para o dia 20 também, tá bom? Dia 20, para o nosso momento aqui de renovação espiritual. E no dia 8, para um momento de confraternização com a família de Deus. Amém? Dá o seu nome lá e nós queremos vê-los todos aqui. Deus vai falar profundamente. Deus tem coisas grandiosas. Ontem nós estivemos lá com os pastores Silosmar e Janice e a gente voltou cheio da graça, cheio da glória. Porque como é bom você ver a mão de Deus operando na vida dos nossos irmãos e respondendo às nossas orações. Temos orado por eles e visto a glória de Deus se manifestar. Amém? Oramos por esses dízimos e essas ofertas, Senhor. Por cada ofertante, por cada dizimista, Senhor. Senhor, pela parte administrativa da igreja, Senhor, na pessoa da pastora Conceição. Dá-lhe sempre, Senhor, como o Senhor tem dado sabedoria para toda a direção dessas finanças, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, para missões, para pagar todas as contas. Nós abençoamos essas ofertas com toda a sorte de bênçãos que há em Cristo Jesus. Senhor, e agora que nós vamos para os nossos lares, confraternizar com a nossa família, sentarmos à mesa, Senhor, compartilharmos o alimento que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Nós queremos te agradecer pelo pão nosso de cada dia, Senhor. Como o Senhor tem sido maravilhoso, Senhor. Nós queremos te adorar por isso. Senhor, e que seja um domingo maravilhoso para cada irmão, para cada irmã. Que seja um tempo, Senhor, de comunhão maravilhoso. Nós te louvamos e te agradecemos. Leva-nos em segurança, Senhor. Dá-nos uma semana gloriosa na tua presença, de preparo, Senhor, para que o nosso coração chegue aqui como uma terra trabalhada para receber as sementes que o Senhor vai trazer no próximo sábado, dia 20. Leva-nos em segurança e guarda a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, que seja sempre inclinada para ti, para os teus planos. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa manifestada na pessoa do seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce presença e comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, amados do Senhor. Amém e amém. Amém, amados? Uma semana abençoada, viu? Para todos. Olha no olho do seu irmão aí e abençoa a semana dele, tá bom? Deus abençoe.